canções me aguardam, um lar feliz que pela fé já posso ver, onde reina eternal alegria, descanso enfim, além do azul eu hei de ter, além do azul não há tristeza ou pranto, mas eternos louvores se ouvirão, em ruas de ouro santos lá irão andar, além do azul um dia irei olhar. Vamos, irmãos, estar refletindo na palavra do Senhor, e hoje é Natal, é o dia de Natal, né? E certamente que muitos de nós, se não todos, acredito que todos, presenteamos alguém. De repente você presenteou seu filho, sua esposa, o filho presenteou o pai ou a mãe. É um tempo que comemoramos o nascimento de Jesus, mas é muito comum também, já que virou algo tão comercial, né, no mundo aí fora, é muito comum nós darmos presentes. E hoje então eu quero refletir com os amados dentro do tema Deus tem um presente para você. Eu não sei quantos dos irmãos têm dificuldades para escolher o que comprar na hora de presentear alguém. Você tem dificuldade? Levanta a mão. Eu tenho dificuldade, bastante dificuldade. A gente fica meio na dúvida, né? Principalmente quando você vai em algum lugar, de repente até com algo em mente, mas adentra dentro de um estabelecimento comercial e você vê tanta coisa, e aí você começa a mudar de pensamento, e você muda uma, muda duas, muda três, muda 10 vezes, e vem aquela dificuldade, né, para comprar um presente para alguém. Eu tenho uma sugestão que pode talvez melhorar, ajudar você a comprar o presente. Vai lá na internet, clica lá, acessa o Google e digite lá o que dar de presente. Depois você faz uma visitinha em todos os sites de dicas de presente que ele lhe indicar. Claro que de acordo com para quem você vai dar o presente ou a quem você irá presentear. São poucos os resultados. A última vez que fiz foi essa semana, enquanto pensava nisso, saiu lá alguns milhões de links. E aí você pode procurar em cada um, né, para ter lá a sua ideia. Milhões de links para sites de ajuda para escolher o presente, só para escolher o presente ideal. E isso, irmãos, mostra para nós o quanto é importante, né, o quanto os seres humanos dão importância a essa questão de presentear, trazer aí nem que seja uma pequena lembrança para alguém, dar uma lembrança uns para os outros. E diante disso, eu poderia perguntar para os irmãos, poderia perguntar para o irmão o que você gostaria de ganhar de presente. Já que não dá para ir lá no site, são milhões de links, né? Alguns milhões de links, fica mais difícil ainda, complica mais ainda, mais fácil a gente procurar descobrir, talvez até perguntando para a pessoa o que ela gostaria de ganhar de presente. Então eu pergunto para você, o que você gostaria de ganhar de presente? Se eu fosse lhe dar um presente, o que você gostaria de ganhar? O que você gostaria de ganhar, Nilson, se eu fosse lhe dar um presente? Hoje? Uma casa. Filomena, o que você gostaria de ganhar? Vou anotar aqui, anota aí, Esther. Um carro vermelho. Anota aí, Rafael, você que tem bastante carrinho lá. Um carro vermelho. O que você gostaria de ganhar, Sandra, que chegou agora de viagem? Nada?
já ganhou tudo, vai ficar sem, olha, tá perdendo, né? Estou mandando a Esther anotar tudo ali. Cada um dos irmãos tem aí alguma coisa que gostaria de ganhar. Talvez não hoje, não se lembre de nada, mas amanhã, de repente, pode se lembrar. Puxa vida, o pastor perguntou, e agora eu chego aqui na minha casa, bem que eu poderia ganhar isso daqui, seria muito bom, né? Para ter aqui em casa, para ter comigo, meu objeto pessoal, ou alguma coisa para casa. E aí, irmãos, eu tenho duas notícias para os irmãos, especialmente para aqueles que expressaram aí o seu desejo, né? O que gostaria de ganhar. Primeira notícia, né? Que certamente decepcionará os irmãos, é que eu não sou Papai Noel, né? Então não vou dar presente para ninguém, para nenhum de vocês, não vou lhe dar presente algum, né? E então não precisa ficar esperando lá, pastor amanhã vai trazer uma casa para mim, porque mandou anotar lá, né? Pediu a Esther para anotar, mas é só uma brincadeira, né? Mas ora, né? Resta uma esperança, esperança é a última que morre, né? Disse alguém. Mas a segunda notícia, irmãos, é excelente. Apesar de que o pastor não vai dar um presente para você, Deus tem um presente para você. Talvez não seja exatamente aquilo que você está pensando aí na sua mente, e com certeza não é nenhum presente em termos materiais, mas ele tem um presente para você, e eu tenho certeza que você sabe de que presente eu estou falando, porque você conhece um pouquinho da Bíblia, você está numa igreja, o momento em que nós estamos aqui é um momento de culto, é o momento da pregação do Evangelho, então certamente que você sabe de que presente eu estou falando, e até digo que tem muitos que quando se dão conta, se alguém disser, se você sair por aí dizendo, olha, eu quero dizer para você que Deus esse ano tem um presente para você, e depois se você disser para eles, mesma coisa que eu vou dizer aqui, e que você já sabe, muita gente fica decepcionada, porque o que querem é de material. Os irmãos expressaram aí uma casa, um carro vermelho, porque já tem o maior presente, o melhor presente, Jesus Cristo, né? Estão falando em termos agora de coisas materiais, de coisas desse mundo. Mas é verdade, irmãos, que tem muita gente vivendo no mundo hoje, que se a gente disser para ele, olha, você vai receber um grande presente esse ano, Deus tem um grande presente para você, que Ele está disponibilizando para você, você pode recebê-lo, se você quiser, se você estender as mãos para pegar, e quando se disser, olha, esse presente é a vida eterna em Cristo Jesus, muitos vão ficar decepcionados, porque queriam, que não é o caso aqui, só a casa, queriam só o carro, queriam só aquilo que de material estava na sua mente. Mas o presente, irmãos, que Deus tem para dar para nós, o maior presente, ele é diferente. E nós vamos pensar um pouquinho sobre ele. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer que não é um presente terreno. Tenho certeza que todos já sabiam disso, né? Não é um presente para esse mundo, para esta vida. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versos 3 a 5, nós lemos assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, o presente, essa herança, né? Incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, que está guardado nos céus, para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus, para a salvação já prestes a se revelar no último tempo, guardado nos céus. É por isso que muitos se decepcionam, e se decepcionam, muitos se decepcionam, porque só pensam no aqui e agora. Muitos se decepcionam porque querem resolver os seus problemas imediatos e esquecem-se de que o maior problema que tem é em relação ao seu futuro eterno. Quem não tem problema? Todo mundo tem. O Nilson precisa de uma casa. Eu preciso de uma casa, também não tenho casa, me lembrei aqui agora, né? Eu moro na casa pastoral. Cada um de nós precisa de uma coisa. E
de repente, algumas dessas coisas que nós precisamos é até para resolver de fato uma dificuldade que temos, um problema que temos, ou um problema que existe na nossa família. E às vezes nós estamos tão focados nisso, tão concentrados nisso, que nós nos esquecemos que o maior problema que nós temos é em relação ao futuro eterno. Muitos já resolveram esse problema, mas muitos ainda não, e estão se esquecendo de que o maior problema que tem é em relação, não a esta vida, mas à vida por vir, não a esta realidade passageira, mas a realidade eterna, ao futuro eterno. Lá em Lucas 17, irmãos, a partir do verso 11 até o verso 19, nós temos uma história onde Jesus beneficia 10 pessoas, são 10 leprosos, que estão em um determinado lugar. Jesus está passando por ali, de longe eles veem Jesus, eles clamam a Jesus, eles gritam para Jesus, para chamar a atenção de Jesus, e Jesus os presenteia com algo muito precioso, que foi a cura da sua lepra. Diz para eles irem ao sacerdote, e enquanto eles vão, eles percebem que a lepra desaparece, eles ficam curados, e era exatamente isso que eles queriam, era exatamente isso que eles pretendiam quando clamaram a Jesus. Mas destes 10, apenas um voltou até Jesus, dando glórias a Deus, depois de se dar conta de que havia sido limpo da sua lepra, curado da sua lepra, da sua enfermidade física. Apenas ele voltou, dando glórias a Deus e agradecendo. Os outros foram embora, os outros 9. E esses outros 9 deixaram de receber, pelo menos naquela ocasião, pelo menos naquele momento, deixaram de receber uma bênção muito maior, porque o seu interesse estava voltado apenas para eles mesmos, apenas para o presente, em termos de tempo. Mas o que voltou recebeu uma bênção muito maior, uma bênção muito maior, um presente muito maior, porque Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E com essa frase, Jesus estava dizendo para ele que além da cura da sua lepra, ele teria de presente uma herança no reino celestial. Agora então ele estava livre da lepra e estava também livre da condenação eterna, do seu problema futuro. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, nós encontramos, irmãos, o apóstolo Paulo dizendo que se a nossa esperança em Cristo ela se limita apenas a esta vida, ela é apenas para esta vida, se nós buscamos a Jesus pensando apenas em coisas desta vida ou para esta vida, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. E a razão desta mensagem, irmãos, é porque o verdadeiro presente, a verdadeira herança, a maior herança, o maior presente que Deus quer nos dar é celestial, não é terreno. Então, a primeira coisa sobre esse presente que Deus disponibiliza para você é que não se trata de um presente terreno. O presente que Deus disponibiliza em Jesus Cristo para todas as pessoas, indistintamente, não é um presente terreno, mas é um presente celestial. Em segundo lugar, irmãos, esse presente que Jesus quer dar a todos, veio para dar a todos, não se trata de um presente perecível, que se acaba, que estraga. Quantos presentes você já recebeu na sua vida? Muitos, com certeza. Quantos deles já se estragaram? Já se acabaram? Muitos, com certeza. Nós temos lá na nossa casa presentes que já fazem 17 anos, né? Já vão 18. Estou esquecendo até a data, quanto tempo tem de casado. Já faz 18 anos. Mas já começa a capengar, daqui a pouco acaba, daqui a pouco se estraga, né? Mas esse que Jesus oferece, esse que Jesus veio para dar, para quem quiser receber, é um presente que não se acaba e nem se estraga. Em Hebreus 9, verso 15, irmãos, diz exatamente isso. Falando de Jesus, o autor aos Hebreus diz que ele é mediador de um novo testamento,
para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa de uma herança eterna. Não se acaba, não se estraga. E também há muitos outros textos que revelam esta verdade. Cito alguns para os irmãos. 1 João capítulo 2, 25, diz que, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 5, verso 11, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Em João 3,16, texto muito conhecido nosso, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que não se acaba, que dura para sempre. Romanos 6,22 também fala sobre isso. Diz que agora nós, libertados do pecado e feitos servos de Deus, temos o nosso fruto para santificação e, finalmente, consumadamente, a vida eterna. Romanos 6,23 também diz isso, diz sobre o salário do pecado, que é a morte, mas diz também sobre o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, em Cristo Jesus. E também 2 Coríntios 5, verso 1, diz que sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, este corpo, se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, que não se estraga, que não se corrompe, que não se acaba. Esse é o presente que Deus tem para nós, um presente que não se acaba, que não se estraga. Algum tempo atrás, irmãos, em um programa de TV, um grande empresário estava preocupado, porque só um de seus filhos o ajudava na empresa. Eu me lembro bem, eu gravei bem esse pedaço, não é um programa que eu assistia, mas ficou bem gravado na minha mente isso. Só um de seus filhos o ajudava na empresa, e mesmo este que o ajudava, já havia lhe revelado que também não gostava da função. E os irmãos sabem como é que é esse negócio de empresa familiar. Os caras querem que dure muito tempo. Empresa familiar. Começou lá com meu tataravô e veio, e agora está comigo. Eu quero que os meus filhos vão perpetuando isso. Mas agora os seus filhos lhe revelam que não gostavam daquilo, não gostavam da empresa, não gostavam da função. O pai empresário então pergunta: o que vai acontecer com essa empresa depois que ele morreu? Aí ele ouviu a frase triste do seu filho: a gente torra. Depois que o senhor se for deixar para a gente torra tudo. E é isso mesmo que acontece, irmãos, com as coisas desse mundo. Em alguns casos elas são torradas, entre aspas, né, no linguajar dos jovens. Em outros casos elas são roubadas. Algumas vezes elas são confiscadas. Em tempos difíceis aí, governamentais, a gente não pode bobear muito não, senão a gente tem as nossas cadernetas de poupança confiscadas, né? Os irmãos se lembram bem disso daí, os que não são tão jovens. Às vezes elas são perdidas, às vezes elas são desvalorizadas, e por aí vai. Por quê? Porque são perecíveis. As coisas deste mundo são perecíveis, mas a herança celestial, o presente que Deus nos oferece, o presente maior, ele não é perecível, ele é eterno. E é por isso, irmãos, que Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 6, versos 19 a 20, orienta aos crentes: não ajunteis tesouros na terra. Não fiquem preocupados, ocupados demais em ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Estejam mais preocupados com as coisas do reino de Deus, com as coisas celestiais, porque essas coisas, lá onde você está juntando esses tesouros, o ladrão não vai e não pode roubar, e também não há ferrugem que consiga entrar para consumir. É por isso também, irmãos, que Jesus deixa claro lá em Mateus 25, verso 34, aliás, não esse texto, mas um outro texto, que não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. Por quê? Se ele perdeu a sua alma, deixou de ganhar a herança, que não se acaba, que não se estraga.
E ao invés de ouvir, aí sim, Mateus 25:34, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, ele vai ouvir, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então Jesus deixa claro, não fiquem demasiadamente preocupados com as coisas deste mundo. Claro que tem aquela preocupação normal, tem aquela responsabilidade que a gente tem para com a família, né, responsabilidades sociais, uma série de coisas aí, mas ele está dizendo, olha, se preocupe mais com o reino de Deus, com as coisas de Deus, não se preocupem com essas coisas, ao ponto de o reino de Deus e as coisas de Deus ficarem de lado. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? De que adianta você se tornar o homem mais rico do mundo? De que adianta você ajuntar uma fortuna tamanha que ninguém mais no mundo consiga ajuntar? Que adianta se você conseguir tudo isso e se você perder a sua alma? Bom, irmãos, é quando nós chegarmos diante de Deus, nós ouvirmos, ainda que a gente chegue lá sem nada, ainda que a gente chegue lá sem um sapato no pé, mas ouvir do Senhor, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é que é bom, porque aí nós vamos ter algo que não se acaba, que não se estraga, é o presente que Deus tem para dar para nós. É para isso que Jesus Cristo veio, é por isso que existe o Natal, né? Porque um dia Jesus veio para nos presentear com esse presente maravilhoso. Mas em terceiro lugar, irmãos, cabe dizer ainda que este presente que Jesus oferece só se ganha por intermédio dele mesmo, por intermédio de Jesus. Ele é o mediador. Hebreus 9, verso 15 diz que ele é mediador de um novo testamento ou pacto, para que intervindo a sua morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ele é o mediador. E também ele é o testador. Ele é o mediador de um novo pacto entre nós e Deus, e ele próprio é o testador, e por isso ele precisou morrer. O texto de Hebreus continua dizendo, porque onde há testamento, e nós sabemos disso, né? Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento só tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Pode alguém receber a herança enquanto ainda está vivo o testador? Só depois que morre. O sujeito fez lá o seu testamento. Hoje nós estávamos conversando lá em casa, né? E a minha sogra ganhou lá, algum tempo atrás, uma pulseira. A gente gosta demais dessa pulseira de ouro. E ela já ofereceu para ela algumas vezes. Ela não quis, ela ganhou de presente. Não, mas é presente seu. Ela já pegou um papelzinho lá e fez um testamento. Tem 3 filhas mulheres, né? Ela tem uma pulseira, como é que é? Uma pulseira, um anel e o que mais? E um cordão de ouro. Aí ela já colocou lá, né? Nada oficial, nada com advogado, mas ela colocou lá no papel que quando ela morrer, a pulseira é da Esté, o cordão é de uma outra e o anel é da outra. Que já fez o testamento lá das joias dela, mas só vale depois que ela morrer, né? Só vale depois que ela morrer. E assim é com todo testamento, seja ele oficial ou não. Jesus Cristo é o mediador, e Jesus Cristo é o testador desse novo pacto, desse presente. Para nós recebermos esse presente, nós precisamos de Jesus. Só podemos receber através de Jesus. Alguém disse, irmãos, acertadamente, que através de uma folha nova de oliveira, Noé soube que era findo o juízo de Deus. Foi quando a pombinha trouxe lá uma folha nova de oliveira no biquinho, né? Acabou o dilúvio, porque está nascendo planta de novo. Então ele soube. Por meio do arco-íris, Deus mostrou que aquele tipo de juízo pelas águas não mais se abateria sobre a terra. E por intermédio da videira verdadeira, que é Jesus, aqueles que o têm, aqueles que têm a Jesus como Salvador e Senhor, sabem que o juízo de Deus se findou para eles. Eles ganharam de presente a absolvição, a vida eterna. Cruz, irmãos, é para aqueles que creem. Cruz de Jesus, para aqueles que creem, ela é o símbolo do poder de Deus, que aniquilou o juízo que pesava sobre nós. O próprio Jesus disse, João registrou no capítulo 3, a partir do verso 14,
que, como Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então quem crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Em outras palavras, está dizendo, olha, Jesus Cristo veio para nos presentear com um grande presente, o maior de todos, herança celestial, vida eterna. Mas só se recebe, só se é agraciado com esse presente. Ele é oferecido para todos, mas só se é agraciado com esse presente aquele que o recebe das mãos de Jesus, ou em outras palavras, aquele que recebe a Jesus na sua vida pela fé, como seu Salvador e como seu Senhor. Aquele que crê nele não é condenado, recebe o presente, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, aquele que não se dispõe a ir por Jesus, esse já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo. A Bíblia, irmãos, ela é enfática em demonstrar esta realidade. O presente que Deus oferece só é recebido por intermédio de Jesus. Ninguém vai estar na glória eterna diante do Pai se não for por Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus, e João registrou lá, capítulo 14, verso 6. Então, meus amados, que já vimos hoje, em que nós estamos refletindo hoje? Primeiro, Deus quer nos dar um presente. Deus quer dar um presente para você. E esse presente não é terreno, não é perecível, é a vida eterna, é a salvação, é a herança celestial. Mas esse presente só pode ser recebido por intermédio de Jesus. Deus tem um presente para você. Você quer esse presente? Se sim, se você responde aí no seu coração, sim, eu quero esse presente, Ele diz, através da sua palavra, que você precisa ir a Jesus, que você precisa crer em Jesus. Não existe uma outra maneira de receber esse presente a não ser por intermédio de Jesus. Jesus disse certa vez, João 5, 39 a 40, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim, e vocês não querem vir a mim, para terdes a vida eterna. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas, olha, vocês estão querendo ter a vida eterna, e vocês estão examinando as Escrituras, estão corretos em examinar as Escrituras para descobrir como ter a vida eterna, porque exatamente as Escrituras indicam qual é o caminho. Só que as Escrituras apontam para mim, elas falam de mim, e vocês cometem uma incoerência. Estão procurando a vida eterna nas Escrituras, mas não querem vir a mim para ter esta vida eterna. Acontecia lá no passado, mas não é o mesmo que acontece nos dias atuais? É a mesma coisa. Muita gente quer ter a vida eterna, talvez você sabe que a vida eterna só pode ser por intermédio de Jesus, só pode ser recebida por intermédio de Jesus, mas não quer ir a Jesus. É uma incoerência. Claro que eu quero, e sei que é por intermédio de Jesus, mas não quero nada com Jesus. É uma incoerência. Acontecia lá no passado, acontece isso hoje, nos dias atuais. Mas eu digo para você hoje, através da palavra, que se você quer de fato a vida eterna, o presente que Deus oferece por intermédio daquele que nasceu, não no dia 25 de dezembro, mas comemoramos hoje o seu nascimento, você precisa recebê-lo na sua vida como seu Salvador e Senhor, precisa crer em Jesus. Mas o que significa isso? O que significa ir? O que significa crer? Eu gosto de usei bastante aqui já, uso mais uma vez, uma história ilustrativa para demonstrar esse significado, de forma a mais simples possível, que é a história do homem que atravessava. Os irmãos já estão enjoados de ouvir essa história, né? Para lá e para cá, equilibrando-se sobre uma corda,
sobre uma cachoeira, tipo as nossas cataratas. Ele ia para lá e para cá, esticou a corda e andava para lá e para cá, um equilibrista. E as pessoas aplaudiam. E aí, um dado momento, ele vira para o público e pergunta: agora, quantos de vocês acreditam, creem que eu posso fazer a mesma coisa que estou fazendo com alguém sentado nos meus ombros? E todos disseram que acreditavam. Um mais eufórico lá na frente dizia que acreditava porque queria ver, estava curioso, queria ver. Aí ele olhou para aquele mais eufórico lá e disse assim: você que é o mais eufórico, que mais acredita, então venha você, suba nos meus ombros e vamos atravessar. Quem disse que ele foi? Ele não foi, porque ele não cria de fato. E eu uso essa história, irmãos, para, de uma forma bem simples, dizer o que significa crer. Crer, falando de forma bem simples, é isso, é ter a coragem e a confiança para subir nos ombros de Jesus e deixar que Ele nos leve, vida fora, que Ele dirija os nossos caminhos, que Ele nos leve para a terra prometida. Isso é crer. A Bíblia está dizendo que Jesus é o que pode me levar para a terra prometida, é o que pode me levar para o céu. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir nos seus ombros e deixar que Ele me leve. Ele vai me levar. Eu não posso ir com minhas próprias pernas, mas Ele pode me levar, desde que eu creia, desde que eu o receba, desde que eu esteja nele, sobre Ele. Você não gostaria de fazer isso hoje? Se ainda não fez? Deus tem um presente para você. O maior presente que você pode receber. Eu não sei que presente você recebeu nesse Natal. Eu acredito que ninguém aqui recebeu presente caro, muito caro. Mas você poderia ter recebido uma casa, uma mansão. Poderia ter recebido um carro vermelho, uma Ferrari vermelha. Ainda assim, não é maior, é infinitamente menor do que o presente que Deus tem para você por intermédio de Jesus. Mas para receber, você precisa estar em Cristo, você precisa receber a Cristo, você precisa render o seu coração a Jesus. Gostaria de fazer isso essa noite? Baixe a sua cabeça, ore, pense nisso. Se você partir para a eternidade hoje ainda, 25 de dezembro de 2011, para que lugar você vai na eternidade? Se Jesus Cristo voltar hoje para arrebatar a sua igreja, se essa igreja que está reunida aqui agora for arrebatada, você vai com ela ou você fica aí sentado no banco? Depende de se você está em Jesus ou não. Depende de se você crê em Jesus ou não. Depende de se Jesus é o Senhor da sua vida, o dono da sua vida ou não. Porque se Ele for o dono da sua vida, Ele vai levar você com Ele, porque você pertence a Ele, é propriedade dEle. Mas se Ele não for o dono da sua vida, Ele não vai levar, você vai ficar. Você quer ir ou você quer ficar? Você quer esse presente? Você quer receber a Jesus pela fé no seu coração como seu Salvador e Senhor nesta noite? Se você quer, eu gostaria de orar por você. E para isso eu preciso que você levante uma de suas mãos. Se temos alguém aqui hoje que quer levantar uma de suas mãos com este gesto dizendo: sim, eu também quero render o meu coração a Jesus. Também quero me prostrar diante do Senhor Jesus. Eu quero pertencer a Jesus. Eu quero estar em Jesus. Eu quero, entre aspas, subir sobre os ombros de Jesus e deixar que Ele dirija os meus caminhos. Dirija a minha vida. Me leve vida fora, até chegar lá nas mansões celestiais. Tem alguém que gostaria de fazer isso hoje? Foi por mim que Jesus morreu na cruz. Foi por mim que
no sepulcro puseram meu Senhor. Foi por mim. No sepulcro puseram meu Senhor. Foi por mim. Oh, fui eu culpado, eu sei, e tremo no sepulcro puseram meu Senhor. Aleluia, Jesus ressuscitou, meu Senhor. Aleluia, Jesus ressuscitou.